Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Gils Patriota, do canal, né? Gils Patriota. Se puder, dê um like aí, se inscreva para ajudar o canal. O canal é simples, né? E a gente está aqui para somar, né? Essa semana tá tendo um noticiário que já faz alguns dias, né? Alguns dias que tá tendo esse noticiário. Que a Argentina, depois de anos, né? Consegue ter, sobre milênio, consegue ter um superávit nas suas contas, né, com Milei, né? Saiu aqui no Poder 360, né, sobre Milei, a Argentina registra o segundo superávit consecutivo em 2024. Então, antes de Milei lá, a Argentina estava no buraco, só na dívida, aumentando dívida, né? Aumentando o gasto do governo. E agora com Milei, a Argentina começa a ter uma nova perspectiva, né? Apesar da esquerda estar agitada lá, mas lá a gente está conseguindo, o Milei está conseguindo fazer superávit, né? E isso é importante para investimento estrangeiro. Ele está começando a ter investimento estrangeiro lá, porque ele está conseguindo fazer aquilo que não acontecia desde 2012, né? Como está aqui na matéria. Saldo positivo foi de 397 milhões de dólares, né, em fevereiro. Desde 2012, as contas públicas não se apresentavam superávit, né, para o mês. Então, o Milei está conseguindo, já com poucos meses de governo, está conseguindo fazer milagre, né, econômico lá na Argentina. Isso é bom, né? Está mostrando a diferença de um país que é governado pela direita, ainda que a gente não sabe ainda que tipo de direita que é o Milei, né? Mas em todo caso ele tem uma plataforma de menos Estado, que é o que a gente gosta, né? Se acredita, né? A direita acredita em menos Estado. A gente não acredita na ausência de Estado, né? Como alguns falam aí, né? A gente acredita menos Estado, Estado mínimo. O Milley segue essa linha, né? E está conseguindo lá com corte de gasto, né? E está conseguindo já fazer com que a Argentina ia ter superávit, né? E isso é importante para o mercado, né? O mercado, principalmente o mercado estrangeiro que vai investir no país, ele olha muito essa questão, né? Se um governo ele gasta muito, gasta pouco, se ele gasta o que entra, ou gasta mais do que arrecada. E o Milei está dando um exemplo, né, de gestão, né? Diferente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, né, o nosso governo aqui no Brasil já tem assim, que está com dívida já. Desde o ano passado fechou mais de 200 mil. O governo faz cento e poucos bi, né? Mas se for colocar lá os outros lá que foi aprovado, lá no governo de transição, um gasto por fora, liberando o governo a gastar, supera os 200 bi o ano passado. E nesse ano, já em fevereiro, né? Já teve uma prévia da prévia do primário, aqui no Brasil. Aqui, segundo o Poder 360, né? Diz que a prévia do primário indica um déficit de 61 bi em fevereiro. Só num mês aqui, né? Esses dados aqui também é complicado, porque uns falam 40 bi, outros falam 60 bi, mas é pelo menos 40 bilhões, né, de déficit só no mês de fevereiro, nesse ano de 2024. Né? 2024, né? Aqui saldo negativo aumentou 44% em comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados do IPEA. Né? O IPEA lá que é comandado pela turma do Pokémon lá. E mesmo assim, está falando que é um déficit que calculou um déficit primário, né? O déficit primário é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, né? Então, o dinheiro que o governo arrecada e o dinheiro que o governo ele gasta, né? Aí, só que nesse déficit primário não está incluído pagamento de dívida, né? Pagamento de juros da dívida. Então, o Brasil está, enquanto a Argentina está 2 meses consecutivos em superávit, o Brasil só está no vermelho, déficit, né? Déficit. Então, o
governo nosso é um governo gastão, um governo de esquerda, né? E desse ritmo que está indo, vai quebrar o Brasil, né? Vai quebrar o Brasil. Porque onde governa a esquerda é isso, né? Que na Argentina estava quebrada porque lá era um governo de esquerda. O governo de esquerda só gastava, gastava, gastava. Quebrou a Argentina. Agora entrou o Milei de direita, a Argentina, né, começa a ter superávit, né? E isso é bom para investimento. E aqui no Brasil nós temos um governo de esquerda agora também, só gasta, gasta e o Brasil está no vermelho. Diferente da época do Bolsonaro, né? Na época do Bolsonaro, um governo mais voltado para a direita, um governo de direita, o Brasil ele conseguiu, né, fechar 2022 com superávit, né? Não em déficit. O Bolsonaro entregou o governo, mesmo tendo enfrentado pandemia, né, mesmo tendo pegado aquela guerra, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que no começo foi complicado porque ninguém sabia como é que ia ficar. Depois foi se ajustando a economia mundial, né, com a guerra, né? Mas no começo estava difícil. O primeiro ano da guerra foi difícil, ninguém sabia qual seria o rumo da guerra. Então as economias ficou travadas. Mesmo com todas essas dificuldades de uma pandemia e uma guerra lá da Rússia no começando, o Bolsonaro conseguiu entregar o governo dele com um superávit, né, de mais de 54 bilhões, né? Como está escrito aqui na Agência Brasil, né, governo central registra superávit de 54 bilhões, né, em 2022. Esse foi o primeiro saldo positivo após 8 anos de déficit, né? Então o Bolsonaro, depois de ter ficado aquelas crises que veio já da pandemia, ele deu a volta por cima com Guedes, né, e conseguiu entregar, né, um Brasil com superávit, né? Agora entrou esse governo aí, o Lula, né? O Brasil está com déficit, diferente da Argentina, que está com o Milei, que está com superávit. Aí vem o governo ano passado e viajou muito o Lula, né? Aqui no Brasil viajou, bateu recorde. Parece que, se não estou enganado, só no ano passado as viagens que o Lula viajou, o tanto somado, supera os 4 anos, em um ano supera os 4 anos do governo Bolsonaro. E mesmo com essas viagens do Lula, né, que os petistas estão dizendo aí que o Lula viajou para trazer investimento estrangeiro, né? Mesmo com essas viagens, o Brasil teve menos investimento estrangeiro que na época do Bolsonaro. Está aqui, ó, no Poder 360, né? Investimento direto no país cai 17% em 2023, né? Então aqui caiu ao menor patamar desde 2021, né? Então o investimento que é direto, né, que é o dinheiro que vem de fora que vem para o Brasil, foi de 62 bilhões, né? Em 2023, 62 bilhões de dólares, né? Aí foi menor, de 7% menor, né, do que na época do Bolsonaro. Na época do governo Bolsonaro, no último ano, foi de 74 bilhões. Então, em 2022, mesmo com o Bolsonaro viajando bem menos do que o Lula, né, viajando 30% do que viajou o Lula, o investimento estrangeiro no Brasil foi maior do que com o Lula, que viajou bem mais do que o Bolsonaro. Então, em 2023, primeiro ano do governo Lula, que viajou muito, com a desculpa de que era para trazer investimento estrangeiro, entrou 62 bilhões em 2023, né, de investimento. Enquanto que no governo Bolsonaro, o Bolsonaro que viajou menos, entrou 74 bilhões, né? Entrou aí pelo menos 12 bilhões a mais, né? A mais que entrou no governo do Bolsonaro de investimento do que esse comparado com o 12 bilhões a mais de dólares, né? Então, mas por que com o Bolsonaro o investimento era maior? Porque com o Bolsonaro era um governo que tinha credibilidade, né? Apesar dos petistas dizer que era um governo pária, né? Mas tinha credibilidade, porque o mercado não investe num país onde não tem confiança no governo. Ele acha que o governo não vai, não tem confiança, né? Mesmo aqui no país, né, o nosso judiciário, né, não ter confiança jurídica, né?
o Brasil muda direto, né? A questão para as empresas, né? Muda direto, né? Essas questões, né? Aí vem aquela insegurança, né? Jurídica, né? Para investir no país. Mas mesmo com essa insegurança jurídica no país, no governo Bolsonaro investiu bem mais do que no governo Lula. O investimento estrangeiro veio investir muito mais. Mas é questão de confiança, né? Então aí está a diferença, né? De um governo que tem responsabilidade com os gastos, com os governos que não tem. Está provado, né? Que os governos de esquerda não têm compromisso com gasto. Isso é coisa básica da economia, de qualquer situação, tanto na economia doméstica, né? Como a economia empresarial, né? A economia pública de um governo. É economia básica, gastar o que entra. Se você gasta, se na tua casa você gastar mais do que você ganha, você vai estar sempre no vermelho, endividado, e as contas nunca vai fechar. Teve uma época que meu pai, na época lá dos anos 80, meu pai, ele queria colocar a mão onde eu não alcançava, e ele começou a prestar dinheiro de banco, porque gastava muito. Foi emprestando aqui, dinheiro lá, aqui, acolá, e ele tinha umas 4 casas. E no fim ele começou a se endividar muito, porque eu gastava mais do que ganhava, e emprestando juros, pegando dinheiro de banco para fazer investimento, mas aqueles juros altos, que na época daquela inflação doida, lá dos anos 80, no fim ele acabou perdendo quase tudo, ele ficou só com uma casa só. Por quê? Porque ele começou a gastar mais do que ganhava, porque teve aquela crise dos anos 80 lá, ele estava indo bem, né? Nos anos 70 ele foi muito bem, mas nos anos 80 teve aquela crise, e ele quis manter, né, aquele padrão de vida que ele tinha lá nos anos 70, né, no começo dos anos 80, e não conseguia porque ele estava numa crise já de desemprego, aquele rolo todo. E aí começou a gastar com a família grande, começou a gastar mais do que ganhava. Por fim perdeu tudo. Perdeu 3 casas, né, das quais que a gente tinha. Tinha que a gente morava e mais as casas de aluguéis, né? Perdeu tudo. Ficou só com a casa que a gente morava mesmo. Por quê? Porque ele gastou mais do que ganhava. Então, gastar mais do que ganha, quebra. Foi o que aconteceu com a Argentina. É o que está acontecendo com a Venezuela. Eles gastam mais do que ganham porque não tem investimento. E aqui no Brasil a mesma coisa está acontecendo aqui com esse governo de esquerda, né? Gastando mais do que entra. Por isso que esse ano, né, a gente ouve falar aí direto que tá tendo, o capital estrangeiro está indo embora, né? E a tendência é piorar, né? O dólar já essa semana já superou os R$5 depois de tanto tempo, já superou os R$5, né? Porque o mercado não está mais confiando nesse governo. Então, a diferença está aí, né? Quando é a direita que governa com responsabilidade, gastando o que entra. Quando é a esquerda, eles não têm limite. Porque essa turma da esquerda, eles não se preocupam em gerar riqueza, eles querem pegar a riqueza que já existe e gastar. Igual aqueles adolescentes, né, que pegam o dinheiro do pai e só gastam, não pensam em investir em nada. O governo de esquerda é a mesma coisa, eles não geram riqueza, eles só pegam o que já tem e começam a gastar de uma maneira desordenada, depois quebra tudo. Enquanto que a direita, né, gasta o que tem para poder gerar riqueza. Espero que o brasileiro aprenda, né, com essas diferenças, né? Porque esses que votaram no Lula, que elegeu o Lula, já tá pagando preço, né? Nós aqui lá de cá também vamos pagar, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Fazer o quê? Então tá aí, né? Espero que nas próximas eleições, né, a gente volta ao poder para poder organizar as coisas, porque o jeito que tá indo aí é questão de, se a esquerda continuar, é questão de tempo do Brasil quebrar, né? E virar uma Argentina, né? Porque é o que está acontecendo na época da Dilma. Muito obrigado por assistir meu canal. Se você puder, dá um like aí, né? Se inscreva no meu canal. Obrigado.